Você já se perguntou se tudo que é tradicional agrada a Deus? Eu já me fiz essa pergunta. A gente cresce vivendo tradições das nossas origens, né? Tradições da nossa localidade, da nossa cultura, mas nem tudo que é cultura agrada a Deus. Esse vídeo eu quero falar um pouco sobre a festa de São João. Sempre é comemorada com muita alegria, fogueira, quadrilha, né, de dança, comidas típicas, mas até onde um cristão, se considera cristão de verdade, ele deve ir e deve se posicionar? Você tem dúvida sobre esse assunto? Se você já chegou a pensar, João, discípulo de Jesus, ou João Batista, não sei, eu posso comemorar essa festa? Eu posso ali me alegrar com a vida do discípulo de Jesus? Tem dúvida, meu amado? Fica comigo aí que depois da vinheta a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a festa de São João. O cristão deve comemorar, deve estar presente. Qual é o limite? O que é que a gente deve fazer? Como que a gente deve nos portar? João, discípulo, João, primo de Jesus, será que nós podemos comemorar a vida dele? É uma festa da Igreja Católica, é uma festa da Igreja Evangélica? Vamos entender. Se você tem dúvida, já vai deixando o teu like abençoado, se inscreve no canal. Se você for novo por aqui, pode encher os comentários de dúvidas como essa, que com certeza a gente vai trazer aqui a solução para você. Mas, para esse dilema ser solucionado, a gente precisa entender a origem da festa. Apesar do nome ser São João, a origem da festa não é dentro da igreja. Não é dentro do evangelho. Não foi Jesus que instituiu essa festa, nem esse ritual. Não foi João Batista, não foi João, primo de Jesus, que pediu para que fosse comemorado o seu aniversário, para que fosse celebrado sua vida ou sua morte, falando de João Batista no caso. Na realidade, essa prática ela surgiu na Europa muitos anos atrás, no solstício de verão, quando as pessoas recolhiam ali os seus alimentos, ou seja, na festa da colheita, eles acendiam fogueiras para celebrar a mãe natureza, para celebrar os frutos advindos, né, da colheita naquele ano. O primeiro ponto é esse. A festa ela começou de uma cópia. Tem uma festa lá na Europa que as pessoas acendem fogueiras para agradecer. E nessa festa, nessas fogueiras, tinha sim um objetivo também de afastar espíritos malignos. Né? Era algo mais ritualístico, não era algo só pela festa e pelo agradecimento. Existem costumes até nos dias de hoje que se uma fogueira ela não pegar fogo ou for apagada, alguém da família morre. Não sei se você já ouviu, deixa aí nos comentários. Pelo menos aqui no Nordeste tem isso muito presente. Deixa aqui se você conhece essa superstição, né? Quando a fogueira ela era feita, ela tinha o objetivo também de pedir fertilidade para o próximo ano, não só agradecendo o deste ano, mas também pedir fertilidade para o próximo. E isso a gente tem que entender que a nossa confiança está em Deus. Deus ele sempre deixou claro que ele precisa ser o fundamento naquele a qual a gente acredita. Por quê? Você pode ver lá no maná. Quando o maná descia do céu, você poderia pegar para aquele dia. Mas se você comer ali naquele momento e não guardar na realidade. Se você guardasse, no outro dia estaria podre, porque no outro dia ia descer de novo. Isso mostra, numa lição categórica, que Deus ele quer que a gente seja extremamente dependente dele. Ele quer que a nossa confiança, e é o que tem que acontecer, tem que estar posta nele. A gente não precisa estar agradecendo a natureza, nem estar se preocupando com a fertilidade do ano que vem, que a natureza, o chão, a lua, as estrelas, a árvore, ela vai nos dar, porque a nossa dependência tem que estar posta única e exclusivamente nele. E temos alguns pontos aqui na nossa festa de São João que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. A gente tem quadrilhas juninas, né? Temos ambientes extremamente felizes, né? Pessoas que brincam, se fantasiam e dançam e tal. A quadrilha, geralmente, né? Ela, quando tem uma festa, pelo menos antigamente, hoje tem muito menos, tinha assim um ritual, né? Um teatrinho, né? Que tinha um padre, tinha o rei do milho, tinha o noivo e a noiva e algo assim do tipo. E, na grande maioria das vezes era posto em ridículo
os agricultores, as pessoas que trabalham, né, que geralmente usam roupas xadrez, hoje mais não, mas a figura ali, né, de usar xadrez hoje é costume, na época do São João, que remete justamente às pessoas que trabalham, né, esse estilo de roupa era configurado às pessoas que tinham um nível abaixo. Eu particularmente entendo como uma zombaria para e um posto a ridículo, né, essas pessoas que lutam, né, que trabalham na agricultura. A gente tem que entender que nós fomos chamados para honrar o próximo, para colocar o próximo em uma posição maior do que a nossa. Quando a gente faz isso, tem um quê de zombaria. Mas isso, para mim, não é o pior dos problemas. O pior, sim, é a idolatria. Por quê? Nas festas de São João é exaltado sempre o João, né? João, que é João, o discípulo de Jesus. João, aquele que era o escritor do livro de João, o escritor do Apocalipse, da primeira, segunda e terceira epístola de João. O discípulo mais novo, né, ele é comemorado. Há quem diga que não é a comemoração da morte de João Batista, mas não. É a festa do santo, né, da Igreja Católica, João. E qualquer santo, né, ou homem que for ovacionado em devoção, a gente configura como pecado de idolatria. Isso aí eu acredito que seja ponto pacífico para todos. Apesar de pessoas católicas, na grande maioria das vezes, falam que não idolatram homem nenhum, santo nenhum. Eu entendo que, como dogma, na grande maioria, não se idolatra. Eu sei porque já tive a oportunidade de ir em missas e tal, e é posto ali pelo padre que não há uma idolatria dentro do sermão, mas a gente vê que a vida de muitos católicos é pagar promessas para santos, ou seja, ter uma devoção. Então tem pessoas que na festa de São João fazem promessas e tem assim a sua devoção e tem ali uma estátua. A gente vê que pessoas que são devotas de santos, elas têm sim uma devoção, não à imagem, de fato, não todos, mas alguns sim, à imagem, e na grande maioria das vezes, pessoas são devotas de outras pessoas que nem estão mais aqui. Então isso se configura em idolatria. É a mesma coisa de eu gostar muito de um jogador de futebol, gostar muito de uma cantora, gostar muito de um pastor, gostar muito de alguém da minha família, o meu filho, minha esposa, e colocar ele num nível equivalente ou maior do que Deus. Isso não pode acontecer. Qualquer coisa que eu estou falando aqui vira idolatria. E para não parecer que eu estou pegando no pé dos católicos, tem muito evangélico que comete idolatria, mas não com São João, com outras coisas, com pastor, e com isso que eu falei agora, com cantores, com pregadores, com família, com coisas. Tem gente que pega algo desse tipo aqui, ó, e coloca acima de Deus. A idolatria é um dos pecados que Deus ele mais abomina, porque é algo que ele quer, é taxativo. O maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus ele quer exclusividade do seu coração. Deus ele gosta de ser prioridade na sua vida. Precisamos estar atentos ao pecado de idolatria. Ele é sorrateiro, ele é sutil, ele chega devagarzinho e vai ficando, vai ficando, vai ficando. Daqui a pouco a gente vê, tem algo sempre acima do Senhor Deus. Então, o maior problema da festa de São João é a própria idolatria a São João. Tem cristãos, né, que pensam: ah, Luiz, mas eu gosto do milho, eu gosto da comida de milho, eu gosto da época do ano. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, é a época da colheita do milho e tal, e é muito por conta da festa de São João. Mas eu gosto de comidas e tal. Comidas canjica, pamonha e bolo de milho e coisas muito boas. Eu particularmente gosto também e como cuscuz todo dia, com milho todo dia, né? E é algo, chega, deu água na boca. Mas é algo, meus irmãos, que é inerente à festa. Na sua casa, quiser fazer canjica, pamonha, munguzá, canjica, né? Munguzá em lugares diferentes. Bota aí nos comentários aí na sua cidade. É canjica ou munguzá? Vou deixar aqui a foto. Bolo de milho, o que quer que seja. Se você fizer na sua casa, sem qualquer tipo de devoção, não há problema nenhum. Tem gente que fica até pensando: ah, não vou comer porque é idolatria. Não. Agora o problema é você estar reunido, estar com músicas que escandalizam, você estar devotando. Realmente é um problema. Então você está num ambiente que é a festa em homenagem e tal, é consagrada ao santo tal. Então isso aí de fato é um problema. Então precisamos ter ali o equilíbrio, né? Essa discussão é bem difícil,
Mas existe um bom senso. É você pensar, Jesus faria o que no meu lugar? O que é que a Bíblia diz? Então a gente precisa sempre ter esse norte. A Bíblia tem resposta para tudo. Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.